Meus amigos, qual é a novidade de hoje que eu tenho para vocês, né? A novidade são as leis que foram sancionadas pelo presidente da República em exercício, o ministro Toffoli, que é agora o presidente do Supremo Tribunal Federal, em razão da viagem do presidente Michel Temer, está no exercício da presidência da República. E na qualidade de presidente da República, ele sancionou algumas leis. Eu vou destacar aqui duas delas que estão fazendo acréscimos ao Código Penal, né? E o primeiro acréscimo que eu vou aqui observar está no título 6 do Código Penal, que são dos crimes contra a dignidade sexual. Esse trecho do Código Penal sofreu diversos, por exemplo, 13, ele foi modificado, ele foi alterado em 2009, né? No tempo do meu... tinha uma única vítima possível, que era a mulher, e a conduta era apenas a conjunção carnal. Hoje o tipo é redigido da seguinte maneira: constranger alguém, ou seja, não apenas mulher, mediante violência ou grave ameaça, ou seja, o meio continua aqui, a ter conjunção carnal. Conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Bem, então esse tipo, ele não dá solução para todas as situações, como por exemplo aquela em que alguém pratica um ato libidinoso com outrem sem o consentimento desta, mas sem utilizar a violência ou a grave ameaça, né? Estou me lembrando aqui daquele episódio do tarado do ônibus, se masturba no ônibus, etc. Então esse tipo não dá solução para esse tipo de conduta. E depois vem violência sexual mediante fraude e tal. Agora a figura aí do tarado, parece que esta nova lei deu solução, né? Acrescentando a este capítulo, é a lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, que tipifica o crime de importunação sexual, que passa a ser, no Código Penal, o artigo 215, vem logo após, então, a violência sexual mediante fraude. Veja, aqui o agente não usa violência, não usa grave ameaça. A conduta então, a novidade está aqui: importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então, foi uma boa solução. Já no artigo 217-A, é o estupro de vulnerável, houve um acréscimo, que é o parágrafo 3º, dizendo que as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Acréscimo, portanto, ao delito de estupro de vulnerável. Há também uma outra novidade que passa a ser o artigo 218-C do Código Penal: divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, de cenas de sexo ou de pornografia. Então você que filmou a sua intimidade com a namorada e depois brigou com a namorada, e para se vingar dela vai divulgar imagens dela na internet, cuidado, porque o tipo aqui agora é bem específico, né? Essa pornografia de vingança está agora no artigo 218-C do Código Penal. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A reclusão é de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Então, portanto, a pena máxima é uma pena elevada, né, de até 5 anos, o que
vai trazer para você, tarado, uma certa preocupação no que tange aqueles benefícios, transação penal, suspensão condicional da pena, porque está fora do limite. A pena máxima aqui é de 5 anos. Mas há também hipótese de aumento de pena. No parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação, né? Então, se a finalidade é vingança contra a pessoa com quem você teve uma relação afetiva, aumento de pena de 1/3 a 2/3, e aí fica mais distante ainda daquelas possibilidades de transação penal e suspensão condicional. Exclusão, há uma hipótese aqui, parágrafo 2º, de exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Muito bem, então depois vem mais alguns acréscimos a respeito do crime do estupro coletivo, né? E outra lei que também acaba de ser sancionada pelo presidente em exercício, né, da República, que é o ministro Toffoli, diz respeito ao artigo 92 do Código Penal. O artigo 92 é aquele capítulo que trata dos efeitos da condenação criminal. Então, são também efeitos da condenação, aí vem esse acréscimo, que é o inciso 2, incapacidade para o exercício do poder familiar. Então, o tarado aqui, além de ter essas penas que são graves, vai sofrer essa consequência aqui, ó. Incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro ascendente, ou contra tutelado ou curatelado. E o artigo 23 do Código Penal passa a ter um parágrafo 2º com a seguinte redação: a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Portanto, meus amigos, os costumes mudaram, o modo de se praticar violências sexuais também mudou, e parece que o Código Penal finalmente, né, está acompanhando essa mudança não vou falar mudança de costumes, né, mas mudança desses hábitos que esses personagens têm cometido nos últimos tempos. Eu vejo então como um avanço. Ok? Muito obrigado pela atenção.